querida irmã, seja bem-vinda aqui à nossa segunda-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, iniciando mais uma semana do nosso retiro quaresmal. Quero convidar você a procurar um local adequado, em que você não seja interrompido, que você possa, nesse lugar, dispor-se para o encontro com o Senhor. Que você prepare bem esse local com uma vela, uma Bíblia, uma imagem, algum elemento que possa simbolicamente te ajudar nesse momento de encontro com o Senhor, de dispor-se para o encontro com Ele. Vamos tomando consciência de que queremos estar na presença do Senhor e vamos nos pacificando, procurando essa paz tanto externa, nos livrando dos ruídos, dos barulhos, das distrações que possam nos atrapalhar nesse momento, como também a paz interior, não permitindo que as preocupações, as agitações do nosso dia a dia possam nos atrapalhar também desse encontro com o Senhor. Uma vez que escolhemos esse local, que preparamos esse local, que procuramos nos pacificar, nos dispomos ao encontro com o Senhor. Se te ajuda, concentre-se na sua respiração nesse momento, tomando algumas respirações mais profundas e tendo consciência desse ar que entra pelos seus pulmões. Prenda um pouco por alguns segundos esse ar, depois tente soltá-lo lentamente, levemente, e faça esse exercício pelo menos por 2, 3 vezes, tomando bastante consciência do ar que entra. Eu retenho um pouquinho esse ar, depois lentamente o solto, e assim nesse movimento vou tomando consciência de que quero estar inteiro, presente, diante do Deus que é presença na minha própria vida. Diante desse Deus que é mistério de amor revelado na Santíssima Trindade, de modo bastante consciente, quero invocar as pessoas divinas, por isso traço sobre mim o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na quarta semana, queremos fazer o pedido da graça. E o pedido da graça para hoje é este: ó Senhor, Deus da luz e da amizade, dá-me a alegria de um coração mais livre e disponível para abraçar a fraternidade universal como estilo de vida. Esse é o pedido que nós vamos revisitá-lo ao longo de toda essa semana da Quaresma, pedindo ao Senhor então que nos dê esse coração mais livre e disponível para abraçar aos nossos irmãos. Dito isso, chegamos, meu irmão, minha irmã, à segunda-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Uma vez que já providenciamos esse local adequado, suplicamos a graça do Senhor para essa semana, queremos agora meditar a sua palavra. E a palavra do Senhor hoje está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 43 a 54. Vou achar aqui na minha Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Achei. Versículos de 43 a 54.
E a palavra de Deus nos diz assim: passados os 2 dias, Jesus foi para a Galiléia. Jesus mesmo tinha declarado, de fato, que um profeta, ele não é bem recebido em sua própria pátria. Quando então chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Galiléia, onde tinham mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Ele respondeu: podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à 1h a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. Ele então passou a crer, juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal, Jesus o fez, depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Você pode pausar esse vídeo e ler esse texto pelo menos 2 ou 3 vezes. Leia lentamente, prestando atenção em cada palavra, procurando entrar na cena desse texto evangélico, para que de fato a palavra de Deus possa lançar luzes à sua vida nesse momento de oração. Uma vez que saboreamos o texto evangélico, nós queremos meditar sobre alguns pontos que podem nos ajudar na nossa oração. Pode ir, o teu filho vive. Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Nos fala a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Portanto, Jesus viveu todas as realidades de fragilidade que fazem parte da nossa experiência humana. Essa verdade fundamental da nossa fé cristã, ela nos permite contemplar a divindade de Jesus, mas também nós temos que contemplar a humanidade do Senhor nesses textos bíblicos. A relação de Jesus com as pessoas da sua região natal, ela estava abalada. Ele mesmo já havia afirmado que um profeta, ele só não é bem recebido na sua própria pátria.
e supõe um certo distanciamento entre Jesus e os seus conterrâneos. Porém, dessa vez, Jesus ele é bem recebido, pois tornou-se muito conhecido por alguns deles que viram os sinais que Jesus realizava, os prodígios que ele fazia, passaram, portanto, a valorizá-lo pelo que ele podia fazer. Prestemos atenção aqui. Jesus, no episódio anterior ao Evangelho de hoje, ele foi rejeitado pelos seus, de modo que teve que sair daquela cidade. Rejeitado por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele dizia. Mas depois Jesus fez muitos milagres e as pessoas viram os milagres que ele era capaz de fazer. E nesse segundo momento em que Jesus volta para a sua terra, ele é bem recebido porque as pessoas elas estão o acolhendo não por aquilo que ele diz, pela sua mensagem, mas por aquilo que elas acham que ele pode fazer, os milagres, as curas, os sinais. Contudo, mesmo sabedor de ser bem recebido apenas pelo que podia fazer, Jesus não deixa de fazer o bem. A decisão ética de Jesus, ela certamente envolvia mais do que todo o desafeto que recebera em sua própria terra. A escolha de interromper o ciclo do desgosto pelo maltrato, por lá anteriormente recebido, afirma-se em uma atitude sem ódio, sem vingança, que propaga o ciclo da violência e do sofrimento. Jesus retribui a rejeição dos seus com o milagre do bem para todos. O perdão liberta Jesus do rancor e o livra de regurgitar a dor da rejeição. Assim, Jesus se dispõe de energia suficiente para passar fazendo bem, para curar o próximo. Então, embora Jesus sinta na pele a rejeição, e é claro que isso provocou nele um profundo desgosto, Jesus é capaz de superar esses sentimentos que vão dar vazão a tantos outros, como o ódio, a vingança. Jesus não se permite alimentar a esses sentimentos ruins que vêm naturalmente quando se passa por uma experiência de rejeição. Jesus, todo humano que também era, não se deixa determinar pelo seu desafeto. É o olhar para além de si mesmo, um olhar para além das próprias carências afetivas, que encontra a saída, mobilizando a vontade e o querer para fora de si, de modo a estancar a dor e a ferida interna. O amor e a doação aos demais curam o coração machucado. Essa frase, ela é significativa. O amor e a doação aos demais curam o coração machucado. Quando nós continuamos nos doando, entregando a nossa vida, nós vamos até deixando para trás aquelas injustiças, aqueles desafetos, aquelas atitudes de rejeições que às vezes nós recebemos dos outros. Rejeitado, Jesus não rejeita, nem se fecha à sua dor. Antes, Jesus abre-se aos clamores que estão à sua volta. E Jesus cura o filho e pai, pois ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida. Está lá no livro do profeta Isaías 65, 20. Diante da urgência
da solidariedade, não há tempo para perder. Atua-se em favor da fraternidade universal. A realidade grita por uma resposta que não pode esperar, que é imediata. A relação desse filho e desse pai é vínculo familiar, tocado pela vida em Jesus, que nos alude ao vínculo familiar que nos une a todos e todas. Em Cristo somos todos irmãos e irmãs. Então que nós possamos hoje contemplar, em primeiro lugar, a humanidade do Senhor, que mesmo passando por essa realidade de rejeição, mas que depois não rejeita, que depois é capaz de retornar aos laços familiares, é capaz de retornar à sua terra natal, mesmo sabendo que o estão tratando bem, porque tem interesse naquilo que ele pode fazer como um milagre, sinal e prodígio. Jesus não usa disso como bloqueio para continuar sua missão. E aquele que foi rejeitado não rejeita. Pelo contrário, continua sua missão e continua oferecendo cura ao curar o filho desse pai no Evangelho de hoje. Façamos agora um pouco de contemplação desse texto. Podemos fechar os nossos olhos ou podemos fixá-los num ponto, concentrando-nos de novo na nossa respiração. Vamos construir essa cena do Evangelho de hoje. Jesus pregando, curando, anunciando o reino. Jesus que se desloca para a sua terra, que se desloca para os seus conterrâneos, que vai para onde estão os seus familiares, que o acabaram de rejeitar. Imaginemos o coração de Jesus, que ainda tem presente esse sentimento de rejeição, esse desgosto, porque, embora tenha feito só o bem àquelas pessoas o rejeitaram, a ponto dele dizer que um profeta só não é bem recebido na sua própria pátria, no meio dos seus. Imaginemos esse lugar, pensemos nesses sentimentos de rejeição, de desgosto, presentes na vida do Senhor nesse momento. Jesus que caminha, e ao longo do caminho, esse pai, esse oficial, que vai pedir pelo filho que está quase morrendo. Imaginemos o desespero desse pai. Imaginemos como ele se aproxima de Jesus. Ele tem pressa, ele está agitado, ele parece compreender que a única saída para a solução do filho está ali diante dele, é Jesus. E com o coração de pai, desesperado diante da iminência da morte do filho, ele se dirige a Jesus. Que sentimentos estão presentes na vida desse pai? Que sentimentos estão presentes quando Jesus se depara com esse homem que lhe faz esse pedido? Para que ele simplesmente diga uma palavra e o seu filho ficará curado. Essa palavra que nós repetimos antes de comungar, em cada missa, em cada Eucaristia, antes de comungarmos também nós rezamos isso: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, em minha morada, mas dize uma palavra e eu serei curado.
É essa mesma realidade presente nessa cena que nós estamos contemplando do Evangelho. Imaginemos o semblante desse pai, imaginemos esse filho em casa, quase morto. Imaginemos quando Jesus diz que ele pode ir, que o filho já está curado. E essa fé desse homem é tão grande que ele não exige que Jesus vá atrás dele, nem que Jesus estenda a mão, nem que ele faça uma oração. Simplesmente acolhe e acredita que o filho está curado. E continua o seu caminho de volta para casa, porque a cura se dá no caminho. A cura se dá quando nós nos colocamos a caminho. E é a caminho de casa que ele recebe a notícia: o teu filho vive. Imaginemos quanta alegria. E ele pergunta-se pela hora. E eles confirmam que é a mesma hora em que o Senhor Jesus havia dito a ele: teu filho vive. Imagine quanta alegria, quanta satisfação. Essa cura que se dá quando nós somos capazes de caminhar, quando nós andamos em frente, acreditando que o Senhor pode tudo na nossa vida. E aquele que acolheu a graça a transmite para toda a família, porque o Evangelho vai dizer que, a partir daquele sinal, todos da casa dele abraçaram a fé em Jesus. A partir do testemunho nosso, tantos da nossa casa, da nossa família, também podem se animar a abraçar a fé. Contemplemos esse encontro. O Evangelho não nos diz isso, mas como deve ser esse encontro desse pai ao chegar em casa e encontrar o filho curado. Esse que ele deixou ao sair semi-morto, agora, depois do encontro com Jesus, encontra o filho vivo, feliz e saudável. Contemplemos essa cena, que é uma cena que nos remete à realidade familiar. Família, filho, pai. Contemplemos esses sentimentos, contemplemos essa cena do Evangelho. E que você traga nesse momento para a sua memória a sua própria casa. Passemos da casa desse oficial para a nossa própria casa. Passemos dessas relações familiares do Evangelho para as nossas próprias relações familiares. Lembremos aqui da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos e irmãs, dos parentes que nos são mais próximos, dos nossos tios, tias, primos e primas, nossos avós, vovô, a vovó, aquelas pessoas que talvez não são parentes nossos de sangue, mas que estão ali conosco como se fossem aqueles que nós os adotamos como nossos parentes, nossos familiares. Imaginemos a nossa casa, imaginemos as relações que existem dentro de nossa casa. Contemplemos as nossas amizades, os nossos amigos, aqueles que os temos mais próximos a nós, que convivem conosco de um modo mais próximo, aqueles amigos que já não os vemos há muito tempo, mas que quando nos encontramos, a amizade está ali, perfeita, intacta. Lembremos dos amigos que já partiram, daqueles que estão longe, dos que estão perto. Contemplemos
essas relações, as relações que nós temos com nossos familiares e as relações que nós temos com os nossos amigos. Também o meu convívio no meu ambiente de trabalho. Contemple as suas relações dentro do seu trabalho, do ofício, da sua profissão, daquilo que você faz para o sustento da própria vida, da própria família. As relações que traçamos no ambiente de trabalho, os amigos que temos no ambiente de trabalho, as relações que podem ser às vezes difíceis também aí nesse ambiente. Meditemos também as relações que temos no campo dos estudos. Nós que estudamos, que frequentamos aulas, cursos, encontros, e também ali nós traçamos tantas relações, ali também nós constituímos amizades, ali também nós podemos encontrar dificuldades com alguns irmãos e irmãs para experimentarmos essa amizade social. Que sentimentos essas recordações me trazem? Ao pensar na minha família, que sentimentos estão presentes no meu coração? Ao pensar nas minhas amizades, que sentimentos tenho presente no meu coração? Ao pensar nos meus colegas de trabalho, quais são as emoções, os sentimentos mais predominantes agora? Ao pensar nos meus colegas de estudo, de faculdade talvez, que sentimentos povoam o meu coração? Como eu lido com as situações de rejeição? Posso sentir rejeição em todos esses ambientes. Como lido com a rejeição? Como lido com as incompreensões? Como lido com as atitudes de hostilidade que eu enfrento na minha própria vida? Como eu procuro superar os ressentimentos, as mágoas, até sentimentos de vingança que tantas vezes povoam, eu permito que brotem na minha vida, no meu coração? Como eu lido com essas realidades que fazem parte da vida de todos nós? Todos nós, humanos, sentimos essas coisas. E como lidamos com tudo isso? Sou capaz de praticar o bem, o amor, a compaixão por aqueles que me ofendem, por aqueles que me ferem, por aqueles que me desprezam? Como posso praticar o bem, o amor e a compaixão por aqueles que me ofendem, por aqueles que me ferem, por aqueles que me desprezam? Como posso praticar o amor e a doação em minha vida para curar não apenas o meu próprio coração, mas também o coração dos outros? A palavra de Deus parece nos indicar que a cura para os males do nosso coração está em querermos curar o coração dos outros. Quando nós acabamos até por esquecer daquilo, do mal que fizeram para nós, e continuamos curando os corações dos outros, parece que é nesse caminho que também chega a cura para os nossos próprios ressentimentos, para nossas próprias mágoas, para aquilo que é fruto das experiências de rejeição. Medite esses pensamentos. Converse com o Senhor. Se você ainda encontra alguma dificuldade
de perdoar, de superar ofensas que recebeu, maus tratos, rejeições. E pode ser que você reconheça que já superou tudo isso. Agradeça ao Senhor por esse caminho de libertação, porque perdoar é um caminho de libertação. Termino a minha oração registrando no meu caderno todos esses movimentos interiores. O que será que mexeu aí no seu coração? O que será que mexeu aí nos seus pensamentos? O que será que mexeu nos seus sentimentos? O que será que foi mexido nos seus desejos? Registre isso no seu caderno espiritual e escreva quais foram as suas experiências. Será que foi mais de consolação, gratidão, luz, alegria? Talvez porque você reconheceu que pela graça de Deus já perdoou e já superou a tantas coisas. Pode ser que você experimente também a desolação. Reconheça que seu coração ainda está duro, petrificado, dificuldades, porque anda cultivando ainda certas mágoas, ressentimentos, vingança. Tudo isso pode ser uma experiência de tristeza, de desolação, que também deve ser acolhida e apresentada ao Senhor, para que o seu Espírito possa transformar tudo isso. Termino esse momento de oração com o coração agradecido por me dispor-me a esse tempo de oração e de encontro com o Senhor. Peço a graça de que meu coração seja um coração sempre mais disponível para amar o meu próximo, também aquele que me ofendeu. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Estamos no segundo dia da novena em honra ao glorioso São José. Por isso também pedimos que São José, o esposo da Virgem Maria, interceda sempre por nós no nosso caminho de conversão. São José, rogai por nós. Que o Senhor, pela intercessão do glorioso São José, te abençoe como a toda a tua família e a sua caminhada quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima meditação, se Deus quiser.